Pessoal, a gente tem mais um convidado aqui hoje, porque o Ministério da Agricultura fez uma série de reuniões na União Europeia para sugerir avanços sanitários e regulatórios e retomar o diálogo comercial. Isso acontece num cenário de avanço do acordo entre o Brasil e a União Europeia, com um recorde de abertura de mercados. E para falar sobre isso, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio do CNN Money o Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, que inclusive liderou essa comitiva brasileira no Bloco Europeu. Bem-vindo, secretário. Obrigada, pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Muriel. É um prazer falar contigo e com todos que acompanham a CNN Money. Obrigada, secretário. Eu queria, antes de mais nada, entender como é que foi essa viagem. O que a gente pode dizer que vocês conseguiram tirar de bom e também de desafios? Olha, eu acho que isso existe dentro de uma lógica do Ministério da Agricultura. Eu, por exemplo, nesse ano já fiz 30 missões internacionais e essa foi mais uma delas, uma missão muito importante que nós tivemos na União Europeia, um mercado muito importante para o Brasil. O Brasil exporta em produtos do agronegócio para lá mais de 23 bilhões de dólares por ano, é o nosso segundo principal destino das nossas exportações. E quando a gente pensa na União Europeia, existe uma série de questões regulatórias, sanitárias, de cunho técnico que a gente precisa discutir. Isso faz parte de uma discussão que nós fazemos todos os anos com a União Europeia e dessa vez agora, há 2 semanas atrás, foi muito importante para que a gente pudesse avançar em muitos temas, discutir questões sanitárias, por exemplo, como a possibilidade de um retorno do pré-listing, que é a possibilidade do Brasil fazer uma lista de plantas habilitadas de carne de aves para a União Europeia. Também discutimos alguns produtos de interesse da União Europeia, inclusive amanhã o comissário da União Europeia, o comissário Hansen, responsável pela agricultura, estará aqui em São Paulo e nós discutiremos o avanço de toda essa agenda, que é uma agenda muito importante. Como eu disse, a União Europeia é esse parceiro importantíssimo para o Brasil. E aí, secretária, a gente fica na expectativa do avanço do Acordo de Livre Comércio entre Brasil e, na verdade, entre Mercosul e União Europeia como um todo, e aí isso inclui Brasil, obviamente. Como é que estão as tratativas com relação a esse cenário? A gente sabe que o Mercosul, enfim, é maior especificamente do que só o Brasil, mas vocês chegaram a conversar sobre isso porque a gente sabe que existem alguns países da União Europeia que acabam tendo algum tipo de protecionismo, principalmente aí França, eventualmente Itália, e uma dificuldade realmente, principalmente em aceitar, por exemplo, a carne brasileira. Olha, nós discutimos isso, eu tive a oportunidade de me reunir com os 3 ministérios atinentes ao tema do comércio agropecuário lá, que é a DG Trade, a DG Santé e também a DG Agri, o qual o comissário estará aqui no Brasil amanhã e nós continuaremos essa discussão. E o sentimento que eu saí de lá é de que as coisas estão avançando, alguns passos protocolares, burocráticos já foram tomados e a expectativa então é que a gente possa avançar então para finalmente ter esse acordo, que é um acordo que daria uma sinalização muito importante, não só do Brasil, do Mercosul, da União Europeia, mas uma sinalização para o mundo nesse momento que a gente vive de turbulência na geopolítica mundial. Daria para, talvez, pensar num prazo, secretário, de quando que a gente pode pensar, talvez 2026 a gente pode ter esse acordo totalmente fechado? Olha, é difícil a gente estimar um prazo, mas o presidente Lula ficará como presidente do Mercosul até o final desse ano, então a expectativa é que a gente possa também avançar e ter a oportunidade de celebrar durante a presidência brasileira do Mercosul. Seria um ato muito importante para nós. Agora, secretário, aproveito também para perguntar com relação à gripe aviária. Vocês também acompanharam esse cenário durante esse ano como um todo. Como é que foi esse movimento especificamente na União Europeia? Quando vocês chegaram lá, existiram dúvidas ou o pessoal já realmente entendeu a credibilidade do Brasil com relação a isso? Olha, primeiro dizer do serviço sanitário brasileiro, é um serviço sanitário robusto. O Brasil teve um caso, infelizmente, um único caso, e foi o último dos grandes países do mundo a ter um caso de influenza aviária, mas soube controlar isso, não deixou que esse caso saísse dessa granja, então a gente soube controlar desde o primeiro momento, e isso com muita transparência, com envio de informações, seja na Organização Mundial de Saúde Animal, seja enviando as informações para os países compradores. O Brasil conseguiu restabelecer o comércio, de maneira que no último mês, por exemplo, de setembro, o Brasil teve o segundo maior volume de sempre da sua história nas exportações de carne de frango, 482 mil toneladas, e praticamente hoje inexistem barreiras ao comércio de carne de frango, porque nós soubemos explicar com muita transparência. Isso aumentou a nossa credibilidade e fez com que o Brasil pudesse voltar a ser, então, novamente o principal exportador. Aproximadamente 40% de todo o frango do mundo é exportado pelo Brasil, e a gente continua, então, nesse cenário de sempre trazer muita transparência para esse tipo de discussão.
E aí, secretário, tem um ponto importante para a gente falar, que é a questão do tarifaço, né? Acabou impondo novas realidades. Eu sei que já existe um esforço ao longo dos últimos anos por parte aí de vocês para tentar realmente ampliar os mercados. Mas agora, com os Estados Unidos, a gente imagina que vocês estejam tentando ampliar ainda mais, pensando em planos B, C, D, E, levando em consideração o cenário, por exemplo, de carne, de café. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, desde o início do mandato do ministro Carlos Fávaro, frente ao Ministério da Agricultura, foram abertas 460 novas oportunidades para os produtores e exportadores do Brasil, novos mercados que foram abertos, mais de 200 ampliações de mercado, quando a gente já tem acesso e consegue uma melhoria de acesso. E nesse caso, eu vou te dar um dado que é bastante interessante. No governo anterior, se abria em média 5 mercados por mês. De janeiro de 2023 até julho, ou seja, antes do tarifaço, nós estávamos abrindo uma média de 13 mercados por mês. A partir do tarifaço, ou seja, de agosto até outubro, e não terminamos ainda outubro, nós já abrimos 60 mercados, ou seja, mais de 20 mercados abertos, ou seja, intensificamos esse trabalho. Fizemos também um trabalho de diversificação da pauta. Só para você ter uma ideia, por exemplo, nós abrimos 18 mercados ao longo desses últimos tempos para castanhas e nozes, 22 mercados para as frutas, 41 mercados para produtos de reciclagem animal, mais de 90 se a gente considerar as 3 proteínas, ou seja, uma série de mercados que a gente tem trabalhado para diversificar e justamente conseguir então que, por exemplo, no mês de setembro, mesmo com uma redução de 39,8% nos embarques dos produtos do agronegócio para os Estados Unidos, nós aumentamos em 6% as nossas exportações, chegamos a 15 bilhões, um recorde para o mês de setembro. Mas, ao mesmo tempo, secretário, vocês estão organizando e já acompanhando, talvez, aí um cenário de que seja possível substituir os Estados Unidos com todos esses mercados que estão sendo abertos? Ou não, ainda assim é uma realidade distante, levando em consideração que a gente sabe que Estados Unidos está entre os nossos principais parceiros comerciais? De fato, os Estados Unidos é o terceiro principal parceiro histórico do Brasil quando nós falamos dos produtos do agronegócio, e uma coisa caminha em paralelo à outra. Todo esse trabalho que foi intensificado não exclui todas as negociações que estão sendo conduzidas pela nossa chancelaria, com o apoio também e com o trabalho e a liderança do nosso vice-presidente, para que a gente possa também restabelecer essas boas relações diplomáticas com os Estados Unidos, conseguir acessar novamente alguns mercados que são importantes, como é o caso do café, por exemplo, que mesmo com o tarifaço cresceu 11% as exportações no mês passado, a carne bovina que também teve recorde, incrementamos 55% em receita, 25% em valor, ou seja, são mercados que naturalmente os Estados Unidos são importantes, mas nós estamos trabalhando os outros mercados também e as coisas devem andar de maneira paralela, concomitante, a gente espera que a gente possa logo ter uma solução para toda essa questão. Portanto, não dá para substituir Estados Unidos, pelo menos não por enquanto. Olha, eu acho que nós queremos, o Brasil é um amigo de todos os países do mundo, é um parceiro sólido, estável, confiável, que entrega sustentabilidade, que entrega quantidade, que entrega qualidade. Então o Brasil quer fazer negócio com todos os países do mundo e eu acho que todo esse trabalho que nós temos feito de abertura, ampliações de mercado, mostra exatamente isso. E acho que o resultado dessa balança de setembro, mesmo com essa diminuição dos valores exportados aos Estados Unidos, nós conseguimos ainda entregar um resultado 6% acima daquilo que foi o mês de setembro do ano passado, se transformando então no recorde para o mês de setembro. Secretário, aproveito para te perguntar uma notícia que saiu no dia de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele comentou com os pecuaristas dos Estados Unidos que eles precisam baixar os preços, porque os pecuaristas estão aumentando o preço da carne lá, justamente porque as tarifas estão muito altas aqui. A gente sabe que acaba que vira uma coisa proibitiva realmente fazer esse movimento de enviar carne para os Estados Unidos. E aí Trump pediu para eles baixarem os preços. Como é que vocês recebem esse tipo de notícia, levando em consideração essa pressão de Donald Trump agora para os próprios pecuaristas? Olha, é preciso a gente entender o cenário do ponto de vista do ciclo pecuário. E o ciclo pecuário dos Estados Unidos, os dados, as informações que nós temos, indicam que esse é o menor rebanho dos últimos 70 anos. Então existe uma questão basicamente conjuntural, com alguma coisa de estrutural também em relação à pecuária norte-americana. E o Brasil, é importante a gente dizer que o Brasil não é um país que a nossa carne entrava como competidora da carne americana. Pelo contrário, o Brasil entrava de maneira complementar, enviando para lá os recortes que depois são utilizados para se fazer os hambúrgueres, as almôndegas, que faz parte do consumo, do dia a dia dos americanos. Então, a carne brasileira é uma carne complementar à carne americana e, naturalmente, existe
existe essa questão de um rebanho menor dos Estados Unidos, que deve perdurar, segundo os analistas indicam, aí por mais alguns anos, em função de toda essa dinâmica do ciclo pecuário, dos 4, 5 anos que a gente conhece bem na pecuária. E eu até aproveito para te perguntar também, secretário, um pouco sobre a expectativa para talvez o encontro entre Donald Trump e o presidente Lula. Talvez aí nesse domingo, nesse sábado, a gente está de olho para acompanhar. Vocês têm conversado, têm acompanhado aí essa expectativa e um pouco dessa negociação também, nessa expectativa talvez diminuir a quantidade aí de taxa, né? A gente está levando em consideração que temos quase 700 produtos isentos, que é bastante coisa se a gente for levar em consideração, mas ainda assim pesa bastante em alguns produtos, né? Olha, eu acho que depois daquele encontro em Nova York, na Assembleia Geral, rolou a química, como foi dita, e aí, naturalmente, agora, né, as equipes que estão conduzindo, lideradas pelo vice-presidente, pelo nosso chanceler Mauro Vieira, e naturalmente com o nosso apoio no Ministério da Agricultura, naquelas questões que são atinentes à questão agropecuária, a gente espera que a gente possa avançar nessa discussão, entrar em um bom termo e assim ver aquilo que os Estados Unidos verem que o Brasil é um importante parceiro, que os Estados Unidos também para o Brasil são importantes parceiros. A gente espera que a gente possa chegar a um bom porto e que essas discussões possam então avançar e a gente assim conseguir retornar para esse mercado que é muito importante para nós. Muito bem. Conversei com o Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Secretário, volte sempre aqui no CNN Money. Muito bom te receber, viu? Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado, um bom trabalho para vocês também. Obrigado para vocês também.